Olá, meus amados irmãos. Graça e paz do Senhor seja com todos. Ontem o cansaço foi tão grande, meu Deus, que eu achei que tinha deixado a mensagem. E aí eu falei, Jesus amado, eu não deixei a mensagem. Mas Deus, Ele é bom, né? Nesta noite, não sei qual hora que você vai ouvir essa mensagem, que o Espírito de Deus venha falar contigo, vem estar visitando cada um dos que tem pedido oração, né? E eu achei interessante que eu estava olhando que lá no o YouTube, ele está ligado com o Facebook, né? Pelo menos o meu tá, porque eu estava olhando, eu não sou muito de olhar o Facebook, mas eu estava dando uma olhada lá e vi os vídeos, né? Então eu quero começar pedindo a vocês do YouTube, que tem me acompanhado aqui no YouTube, e vocês aí do Facebook. Eu tenho muitos amigos do Facebook, né? Tem muitos que eu nem conheço, mas eu tenho muitos. Então que vocês enviem as mensagens para outras pessoas, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. E que o Senhor possa, que quando você abençoa, você também é abençoado. Então, se eu conseguir maior números no YouTube, vai ser bom, porque a palavra do Senhor vai ser levada, né? E quando, não sei se eu já falei, mas para algumas pessoas, né? Mas outras que são novos aqui no canal, eles não sabem que esse canal foi o Senhor que me deu, né? E eu nem sabia muito mexer em celular. Eu não sei, irmãos, mas nesse tempo eu não sabia. E o Senhor foi me falando passo a passo como era que era para me fazer o canal. E os meus primeiros seguidores foi a minha nora, a Bianca, e o meu filho, o Elinaldo, né? Então é muito bom saber, né, que tem muitas pessoas que seguem a gente, que gostam das orações, da palavra do Senhor. E eu quero pedir a vocês, né? Cliquem no joinha, comentem se vocês puderem, né? E eu também tenho o canal, como eu já falei aqui, do Kawaii, né? A irmã Lu até falou que ela não tem Kawaii, mas me seguindo aqui já tá ótimo. E no Kawaii também, quem gosta do Kawaii, se vocês também me seguirem lá e clicar no coraçãozinho, vai me ajudar muito também. Amém? Então tá aí o pedido, né? Pra vocês. E eu quero render graças ao Senhor pela vida de cada um. Que o Senhor vá de encontro à tua petição. Que o Senhor te alcance. Que as bênçãos do Senhor corram atrás de você. Porque essa é a promessa de Deus, né? Que as bênçãos dele correriam atrás daqueles que creem. Então, se você crê, as bênçãos dele correrão atrás de você. Eu não sei qual a sua necessidade, não sei o que você tem passado. Como você também não sabe o que eu tenho passado, né? Mas nesta noite eu quero agradecer a Deus, render graças a Ele por tudo, pelos livramentos que Ele nos tem dado, mas que Ele venha, né, abrir as comportas do céu em nosso favor. Na tua petição, quero agradecer ao Senhor porque o nosso Deus é tão bom. Outro dia, Deus mandou eu passar uma mensagem para um sobrinho meu e mandou ele se apressar em fazer, né, em obedecer naquela área. E ontem ele me deu um testemunho, né? Que a bênção foi alcançada. Então nós temos que render graças ao Senhor, né? Porque quando o Senhor fala, Ele faz. Ele até me pediu desculpa, porque ele conseguiu a bênção na quinta. E ele me contou ontem. Mas na verdade ele disse, desde o dia que Deus mandou falar para ele, que as portas se abriram. Então esse é o Deus que nós servimos. Deus, Ele quer usar alguém para abençoar outra pessoa. Então, se você é essa pessoa, abençoe. Porque Deus não deve nada nem para mim, nem para você, né? Então, eu fico assim maravilhada quando Deus manda eu falar algo para alguém que essa pessoa alcança e me dá o testemunho. Testemunho edifica o profeta e edifica também as pessoas, outras pessoas, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Ele é o mesmo Deus. O mesmo, aleluia. Aqui no livro de Jeremias 14, a partir do versículo 1, vai falar bem assim, o contexto, né? Jeremias em vão intercede pelo povo. Aqui é Deus falando com Jeremias, em vão tu intercede pelo povo.
Mas vamos ver por quê que não adianta ele interceder pelo povo. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Aleluia. Aleluia, Jesus. Anda chorando, Judá, e as suas portas estão enfraquecidas. Aleluia. Anda de luto até ao chão, e o clamor de Jeremias vai subindo, e os seus mais ilustres mandam os seus pequenos buscar água. Vêm as cava e não acham água. Voltam com os seus cântaros vazios e envergonham-se e confundem-se e cobrem a cabeça por causa da terra que se fendeu, porque não há chuva sobre a terra. Os lavradores se envergonham e cobrem a cabeça. Aleluia. Porque até as servas não no campo, aleluia, perdão, no campo batem e abanando sua filha, porquanto não há erva, e os jumentos montezenes e põe nos lugares altos orvalho, o vento come os dragões. Aleluia. Desfalecem os seus olhos, porquanto não há serva. Amém? Só até aqui. Aleluia. Glória a Deus. Não, vou ler mais um versículo 7. Portanto que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor. Opera tu por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti, pecamos. Eu acho lindo, sabe, que na palavra do Senhor, tudo na palavra do Senhor é lindo. Mas eu acho lindo porque a palavra do Senhor, os servos de Deus, mesmo eles sabendo que eles não pecou, porque esses homens de Deus aqui, eles eram muito cientes de quem eles estavam servindo. Eles obedeciam ao Senhor ao pé da letra. E aqui, por que Deus falou com Jeremias que em vão ele ia clamar pelo povo? Porque o povo estava em pecado. Jeremias vinha falando com o povo e o povo não se consertava. Por que Deus deixou a seca vir? Para essa seca castigar o povo, porque o povo estava na rebeldia. O povo não queria se consertar com Deus. Como diz a palavra do Senhor, o povo estava tão rebelde que começaram a adorar deuses. Eu acho interessante que naquela época Deus ele manifestava a glória dele de tal forma que o povo via os anjos, o anjo do Senhor chegava ali. Não é diferente do dia de hoje. Tem pessoas no dia de hoje que ainda vê anjos. O Senhor ainda via anjo para os servos dele, para falar com os servos dele. Mas era nítido, era notório. Aquele povo tinha tudo. E o que Deus pedia para eles? Obedeça a minha palavra. Ou seja, era para não casar com mulheres estrangeiras, um povo que não fosse, as mulheres que não fossem da tribo de Israel, que não fosse o povo de Israel, que estivesse meditando na palavra, que buscasse a presença dele. Gente, aquele povo, toda vez ele desobedecia.
Aí quando Deus castigava, eles voltavam para o Senhor. O Senhor abençoava eles e eles começavam de novo. Então aqui, Deus falou, olha Jeremias, nem adianta você clamar, porque eu não vou fazer, eu vou castigar. E foi na época que Deus levou o povo dele para a Babilônia, que passaram 400 anos na Babilônia, sofrendo, até ele enviar Moisés para libertar esse povo. Eu estava lendo o livro de Neemias. A coisa que eu achei mais linda é quando Neemias foi fazer a restauração do templo. Que ali, quando ele terminou de restaurar o templo, os sacerdotes, o povo, jovem, criança, adultos, criança que tinha uma idade, que podia entender a palavra do Senhor, todo aquele povo se reunia ali perto do templo, em frente do templo do Senhor, para ouvir os sacerdotes pregando, dizendo, chamando a palavra. E ali eu achei lindo, quando Neemias fala que o povo e as crianças choravam na presença do Senhor. Tão grande era o amor daquele povo por Deus. Tão grande era a intimidade daquele povo. Aquele povo clamava, aquele povo tinha uma intimidade tremenda com o nosso Deus. Ei, deixa eu dizer para você nessa noite algo. O mesmo povo que tinha aquela intimidade com Deus e que Deus ouvia e falava com eles através dos sacerdotes, naquela época, através dos profetas, nós somos as mesmas pessoas, igual aquele povo. Nós podemos clamar e buscar essa intimidade com o nosso Deus. E o Senhor ouvir as nossas orações e enviar as nossas petições por causa do nosso amor pela palavra dele, por causa do nosso amor por ele. Gente, é muito lindo. Eu fiquei assim maravilhada quando eu estava lendo aqueles capítulos ali de Neemias, né? Já os capítulos finais. É tremendo demais. É maravilhoso você ver o amor pela palavra do Senhor. Amém? Então que nesta noite nós viemos buscar verdadeiramente, né? Buscar ao Senhor, que caia por terra toda perseguição na tua vida, na vida dos teus, que toda palavra de maldição, né? Que todo espírito de enfermidade, que toda maldição venha ser lançada por terra, seja maldição na saúde, seja maldição na tua vida espiritual, seja maldição hereditária, porque o Senhor fala, né? Que ali ele fala também na palavra dele que jamais os filhos pagariam pelos erros dos pais ou os pais pelos erros dos filhos. Que o Senhor venha fazer se cumprir na tua vida e na minha vida. Que o nosso passado não venha respingar nos nossos filhos, como também o passado dos nossos filhos não venha respingar nos filhos dele. Porque é palavra do Senhor. Que nós devemos viver um novo tempo na presença do Senhor. Que nós devemos sentir o amor de Deus por nós. Que o Senhor manifeste a graça dele e o poder dele dentro da sua casa. Que você venha adorar esse Deus tremendo, para você sentir quão bom e maravilhoso é estar na presença dele, para você degustar do amor dele, para você degustar da bondade, da misericórdia desse Deus, porque quando nós verdadeiramente buscarmos a face do Senhor, ele vai fazer tudo por nós. E nós não vamos fazer uma troca, nós vamos buscar por amor a ele, por quem ele é, não porque ele pode nos dar. Amém? Que você venha buscar a face do Senhor. Eu quero colocar a minha e a tua família nas mãos do Senhor. Que toda perseguição, que toda bagunça que o diabo tem tentado fazer no meio das nossas famílias, para nos envergonhar e para envergonhar a nossa família, em nome dele, que seja lançado por terra. Que nesta hora de hoje o Senhor venha manifestar a glória, a graça e o poder dele sobre a nossa casa e sobre os nossos. Porque nós temos buscado e o Senhor sabe da minha busca e da tua busca pela palavra dele. Entendimento e conhecimento da palavra dele. Ele sabe, ele me conhece, ele te conhece. E se porventura você não tem buscado ele ainda, busque ao Senhor enquanto tu pode achar. Porque grandes coisas ele faz e fará por mim e por você. E quando você dobrar o teu joelho para clamar pelos teus, por aqueles que você ama, você vai ver resposta de Deus. Oh, Deus poderoso, aleluia. Eu quero render graças a esse Deus maravilhoso, digno de toda honra e toda glória. O Senhor só castiga aquele que não anda, aleluia, segundo a vontade dele,
segundo a palavra dele. Quando nós fazemos algo de errado, o Senhor vai sim nos consertar, porque é necessário, para que se cumpra a palavra dele nas nossas vidas. Então que você busque ao Senhor, amém? Que você venha ter uma semana de excelência, que a glória de Deus venha se manifestar na tua casa, na tua vida e no meio dos teus. E todos vocês aqui que têm pedido oração, eu estou orando pela tua casa, pela tua família, e o Senhor ele vai entrar, e você vai testificar e testemunhar da grandeza desse Deus. Quando você receber a sua bênção, aleluia, compartilha aqui conosco, manda mensagem falando que você alcançou, aleluia, que o Senhor fez na tua vida, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E me ajude em oração, orem por mim também, amém? Fica na paz e que o Espírito Santo de Deus permaneça contigo.